Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você nos escuta. Este é mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou Marcelo Dias e está aqui comigo nossos colegas Rafael Jaques e Leandro Galon. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Programa de Educação Financeira, como vocês já devem saber, ele foi criado para auxiliar nossos colegas colaboradores do Poder Judiciário, do Serviço Público ou qualquer outro interessado a organizar suas finanças, aprender a investir ou investir melhor e planejar um futuro mais feliz. Nosso tema de hoje são os fundos imobiliários. Vocês já ouviram falar em fundos imobiliários? Então vamos começar nosso bate-papo aqui para esclarecer isso. Leandro, me diga, o que são os fundos imobiliários? Muito bem. Os fundos imobiliários, eles são uma espécie de ativo dentro da renda variável que estão relacionados ao mercado imobiliário. Eles têm ligação com a compra e venda de cotas que envolvem créditos imobiliários. Então, se a pessoa pretende investir em algo relacionado a imóveis, mas que não é especificamente a compra de uma casa própria, mas pretende investir em imóveis, os fundos imobiliários são uma excelente opção. A principal característica deles, Marcelo, é que eles são um fundo de investimento, como nós já falamos, inclusive, em outras dicas sobre os fundos de investimento, mas eles são voltados para a área imobiliária em que sentido? É para compra, por exemplo, de pequenas frações de grandes empreendimentos, grandes galpões logísticos, grandes galpões industriais, grandes galpões de varejo, como atacadistas, supermercados, shopping centers, até rede de hotéis. É possível você comprar uma pequena fração, que a gente chama de cota, e poder investir nesse fundo imobiliário dessa rede de hotel, por exemplo. Então dá para dizer que quem compra uma cota de um fundo imobiliário é sócio de um ou mais empreendimentos imobiliários. É isso, Leandro? Isso, exatamente. No decorrer da nossa conversa aqui, nós vamos falar sobre os tipos, sobre as espécies, mas maneira mais tradicional, o método mais comum de você comprar um fundo imobiliário é comprando um imóvel de tijolo, né? E o bacana, Marcelo, é que você pode comprar fundos imobiliários por menos de R$ 10 junto à Bolsa de Valores. Me parece que isso é uma vantagem, né? Poder investir pouco e fazer parte de uma sociedade tão grande, né? Rafael, existem mais algumas vantagens do fundo imobiliário? Exatamente, Marcelo. Essa é uma grande vantagem mesmo, né? Porque nem todos têm capital para comprar um imóvel. Então, essa possibilidade de comprar uma cota de um fundo imobiliário, né, nos aproxima dessa gestão de imóveis e sempre com uma rentabilidade, né? Porque geralmente de forma mensal é pago proventos, né? Então, essas cotas geram um valor para aquelas pessoas que investem, né, no fundo de investimento imobiliário. Então, essa é com certeza algo que atrai as pessoas a investir em fundos imobiliários, né? E o mais interessante também é isso, né? São valores pequenos, como o Leandro acabou de trazer, tem em alguns fundos imobiliários com cotas em valor inferior a R$ 10, isso com certeza é um grande facilitador. E também é importante destacar que a gente tem a questão do imposto de renda também, que acaba sendo um atrativo, porque essas cotas, nesse benefício, esse valor que a gente recebe dos proventos, né? Eles são isentos de imposto de renda. Então a gente tem ali todo mês entrando um dinheiro como uma renda passiva, né, na nossa conta, sem ter o imposto de renda, né? Claro que lá na frente, caso eventualmente a gente venha vender a cota, existe a tributação sobre o eventual rendimento, né? O lucro que a gente tiver em relação à diferença entre a compra e a venda do fundo imobiliário, mas o provento que é pago mensalmente ou na periodicidade que o fundo estabelece, não existe essa tributação. E assim, algo importante também, né, que esses fundos imobiliários, muitos têm alta liquidez, né? Então, muitos acionistas, muitos cotistas, né, que procuram esses fundos imobiliários. Então, eventualmente, caso haja necessidade de uma venda dessa cota, é facilmente negociável, né, no home broker, né, na bolsa, essas cotas dos fundos imobiliários. E assim, né, Marcelo, uma coisa importante também que é a de se destacar, né? Quando a gente vai comprar um imóvel, existe toda uma burocracia, né, uma série de documentos, papéis, enfim, é algo que até, de certa forma, afasta as pessoas, né, porque isso gera um certo, né, um incômodo, assim, porque é algo desconfortável. Não no fundo imobiliário, não, é totalmente simples, né, de comprar a cota, a gente simplesmente, né, na corretora, vamos ali no home broker, avaliamos aquele fundo, né, depois de estudar, né, as características do fundo, a gente vai lá, compra a cota e sem grandes burocracias.
algo importante também, né, pessoal, e que é um fundo. E esse fundo, então, é um grande patrimônio que está sendo gerido, né? Tem um gestor profissional gerindo esse fundo, né? Isso também acaba sendo um facilitador, porque caso nós compremos um imóvel, nós temos que administrar esse imóvel, né, em relação à manutenção, em relação ao eventual aluguel, se for o caso, né? Já no fundo imobiliário, não, tem um gestor profissional que está ali cuidando daquele fundo, né, e tomando todas as medidas, as decisões importantes para que aquele fundo seja rentável, né, e atraia cada vez mais novos cotistas. Rafa, os fundos imobiliários também são conhecidos como FIIs, né? Vamos usar o FIIs aqui para facilitar a nossa condução. Então, dá para dizer que as vantagens dos FIIs são a facilidade de compra e de venda, a liquidez, que é uma característica muito importante para alguns investimentos, e essa renda passiva que ele é capaz de gerar, né? Então, que ele pode nos gerar uma renda passiva que, se corretamente administrada e até reinvestida, pode ajudar aí na construção de um patrimônio sólido, né? Você está acompanhando o podcast Independente, o podcast de educação financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Leandro, você, na sua primeira fala, você mencionou, né, que os fundos imobiliários são voltados para cotas de fundos de investimento em imóveis, mas você mencionou também que existem outros tipos. Quais são eles? Sim, Marcelo, nós temos algumas classificações de fundos imobiliários e é importante quem está nos ouvindo entender que você pode comprar tanto um fundo de tijolo, que a gente chama, que é um prédio grande, um galpão grande, mas também existem os fundos de títulos e valores imobiliários, ou os fundos de papel. Então, o que é isso? Eles estão concentrados em certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos que financiam o setor imobiliário do Brasil. Então, seria como se a gente emprestasse, nós comprássemos um CRI, um certificado, e nós emprestássemos dinheiro para uma empresa da área imobiliária que nos remuneraria com juros por meio desses CRIs. Inclusive, muitos CRIs são isentos de imposto de renda, justamente tentando fomentar essa área imobiliária que é tão geradora de empregos e geradora de crescimento no país. Nós temos, então, os fundos de tijolo, os fundos de títulos ou valores imobiliários e os fundos híbridos, que são aqueles fundos que fazem uma carteira diversificada e eles têm uma parcela de atuação em fundos propriamente ditos, eles compram outros fundos e eles também têm os seus próprios galpões, por exemplo, que eles administram, e também ainda tem cotas em outros FIs e empreendimentos imobiliários. Então, é bastante importante a gente conhecer exatamente em que tipo de investimento o fundo que a gente está contratando atua, né? Para a gente poder ter a ideia de se pode ser ou não um investimento adequado ao nosso perfil e ao nosso interesse, né? Então, é bastante importante a gente analisar essas diferenças que o Leandro trouxe. Rafael, até agora a gente falou das vantagens, né? Falamos de como é um fundo imobiliário e falamos das suas vantagens. Mas existem riscos, existem desvantagens dos fundos imobiliários? Sim, Marcelo, é importante trazer essa questão, né, porque nós estamos falando aqui de renda variável, né? Essas cotas dos fundos imobiliários, elas são negociadas em bolsa de valores, né? Então nós temos que estar atentos a isso, e a gente percebe em relação às ações, como ocorre em relação às ações, os fundos imobiliários também estão sujeitos ao contexto macroeconômico, né? A gente vê diversas situações, há pouco passamos pela pandemia, né, que fechou inúmeros shoppings, né, e com isso o valor, né, não teve mais a atratividade do fundo imobiliário, porque shopping fechado não gera provento para os seus cotistas. E com isso, o valor do fundo imobiliário, da cota, simplesmente despencou. E isso deixou muitos cotistas desesperados, né? Alguns quiseram realizar o prejuízo, tiveram com certeza um grande prejuízo. Então, isso nós temos que ficar atentos, né? E como o Leandro disse, para investir no fundo imobiliário, a gente precisa estudar, conhecer bem, né, o tipo de fundo que nós vamos investir, o contexto, o cenário macroeconômico, se é favorável ou não para aquele investimento, né? Muitas vezes o cotista, né, o interessado
interessado, o investidor, ele entra num fundo visualizando simplesmente o dividendo, né? Qual o provento que é gerado, né? Nós temos dividend yields altos, inclusive, de alguns fundos imobiliários que são atrativos, mas a gente tem que avaliar se esse provento alto ele é sustentável ao longo do tempo, né? Nós temos diversos fatores, por exemplo, a inflação, dependendo da inflação, alguns fundos, né, principalmente o papel, geram uma rentabilidade maior, mas será que essa inflação tende a se sustentar no tempo? Né? Nós temos aí o IPCA, a Selic, na verdade, que varia justamente para conter a inflação. Então, é sempre um grande pêndulo, né? E a gente tem que entender onde está esse pêndulo no momento que a gente vai investir e já projetando, né, o médio e longo prazo também, para que lá na frente a gente se arrependa de ter feito aquele investimento. Rafael, o fato de você trazer de que os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, são investimentos de renda variável, me fez lembrar da importância da gente identificar o nosso perfil de investidor antes de pensar em investir nesses produtos, né? Então, temos aqui no nosso programa de educação financeira uma dica que fala sobre o perfil do investidor, porque ativos de risco exigem um maior conhecimento e exigem uma maior consciência do investidor antes de realizá-los, né? Então, fiquem atentos ao perfil de vocês antes de realizar qualquer investimento. Leandro, o Rafael mencionou que não há imposto sobre os dividendos recebidos, né? Ou seja, sobre a renda passiva gerada pelos FIIs. Mas existe algum tipo de imposto ou taxa que incida sobre esse tipo de investimento? Sim, Marcelo, é importante termos em mente a noção de impostos e taxas dos fundos de investimento. Então, como se trata de um ativo em que nós compramos uma cota e nós delegamos a uma gestora que administra esse fundo, toda a expertise dela, profissional, para atuar no mercado financeiro, ela vai cobrar uma taxa de administração e algumas vão cobrar taxa de performance. Então, essas são as taxas que podem incidir. Cada fundo, por lei, é obrigatório a expor o quanto de taxa que paga, né? E essa informação é facilmente acessada tanto pelo site da B3 quanto pelo site do próprio fundo de investimento. Além disso, quando a pessoa vender a sua cota do fundo imobiliário, vai incidir, então, o imposto de renda sobre os 15%, vai incidir o imposto de renda na alíquota de 15% sobre o lucro que o investidor teve ao realizar essa operação, ao comprar um fundo imobiliário, por exemplo, a R$100, e ao vender esse fundo imobiliário a R$102, essa cota, né? Ele pode vender uma cota, como pode vender 10, 20, quantas cotas ele tiver. Bom, para finalizar, acho que já deu para compreender bastante sobre como funciona o fundo imobiliário, né? Suas vantagens e seus riscos. Então, vamos finalizar aqui. Rafa, diga para nós, como a gente faz para investir num fundo imobiliário? Para fazer esse investimento, a pessoa tem que ter a sua conta em uma corretora, porque essas cotas são negociadas em bolsa de valores e essa intermediação é feita por uma corretora, né? É algo simples de fazer. No próprio home broker da corretora, vocês conseguem identificar esses fundos, né, e fazer a aquisição ou venda, conforme o caso, dessas cotas. É algo bem simplificado mesmo, como a gente já mencionou. Bom, aproveitando que o Rafael falou sobre as corretoras, nós temos uma dica financeira no nosso programa de educação financeira que fala sobre as corretoras e temos também uma dica financeira que traz informações complementares sobre os fundos de investimento imobiliários. Então, se ficou curioso, quer saber mais sobre o tema, consulte as nossas dicas do programa de educação financeira. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Rafael, Leandro, muito obrigado pela participação, por mais essa parceria. E você, nosso ouvinte, se tem mais alguma dúvida ou sugestão, acesse o site do programa em www.tjsc.jus.br, no portal do servidor Educação Financeira, ou escreva para nós, educacãofinanceira@tjsc.jus.br. Um abraço a todos, até a próxima edição.